Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar de horóscopo. Por que que na Igreja Católica a gente não deve acreditar em horóscopo? Já parou para pensar? Né? Por quê? Então, para falar disso, a gente precisa primeiro entrar no primeiro mandamento da lei de Deus. Sabe os 10 mandamentos? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então vamos tentar entender o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu estou amando a Deus sobre todas as coisas? Quando eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Certo? Para amar a Deus sobre todas as coisas, então eu preciso adorar a Deus, ter fé, esperança e praticar caridade. Primeiro ponto. E também prestar o culto a Deus, adoração, oração, sacrifícios, promessas, né? Tudo isso é cumprir o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí tem as coisas que o primeiro mandamento proíbe, que são coisas que mostram que a gente não está amando a Deus sobre todas as coisas. Que coisas são essas? O que proíbe? Então, superstição, idolatria, adivinhação, horóscopo, astrologia, búzios, quiromancia, que é ler a mão, a magia, irreligião, ateísmo, agnosticismo e sacrilégio. Então, todas essas coisas são proibidas pelo primeiro mandamento. Agora nós vamos falar especificamente do horóscopo. Vamos pensar assim, ó, Deus nos criou com a liberdade, Ele nos deu liberdade para a gente usar como a gente quiser, para fazer o bem ou para fazer o mal. Nós somos livres e tudo aquilo que tira a nossa liberdade, a gente chama de pecado. Quando eu minto, a mentira tira a minha liberdade porque eu fico preso à minha mentira, eu não sou mais livre. Ou seja, qualquer pecado, ele tira a minha liberdade de alguma forma. O horóscopo, ele tira a liberdade, porque a partir do momento que você acredita que você precisa consultar o horóscopo todo dia, você já não é mais livre para viver a sua vida ou para acreditar num Deus supremo que guia a sua vida, como no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Você agora é escravo. Escravo de quem? Do horóscopo, da astrologia ou de qualquer outra coisa que seja. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala um pouco disso. Ele fala assim que Deus pode revelar o futuro, né, a seus profetas ou a qualquer santo. Né? Deus pode fazer isso. Mas a atitude cristã correta, né, consiste em que a gente se entregue com total confiança nas mãos da providência divina, porque o futuro só a Deus pertence. E aí eu tenho que abandonar toda curiosidade doentia que eu tenho a respeito do futuro, daquilo que vai me acontecer. E o horóscopo é um dos meios que chega a virar uma curiosidade doentia. A pessoa, às vezes até de forma inconsciente, ela fica tão doente para saber o seu futuro, se o dia vai ser bom, se o dia vai ser ruim, que ela já não vive mais no seu livre arbítrio, na liberdade que Deus deu, porque ela está presa àquilo que foi falado. E aí o catecismo ainda fala assim que toda forma de adivinhação tem que ser rejeitada pelo católico. Porque assim, se a gente for pensar, tudo isso esconde por trás uma vontade de um poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre o próprio ser humano. Como eu sei o que vai acontecer, como eu sou astrólogo, então eu sei o que vai acontecer, você vai passar por um dia assim, então eu tenho um poder maior sobre você. Esse poder é de Deus, só tem um Deus e não sou eu e não é você. Então eu, católico, né, não acredito então no horóscopo, né? Essas práticas então elas contradizem a honra e o respeito que, né, junto com o temor e o amor, a gente deve exclusivamente a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Para terminar, eu queria citar dois santos católicos famosos, Santo Agostinho e Santo Ambrósio. Santo Agostinho, ele inclusive estudou astrologia, ele estudou sobre horóscopos e depois de muito estudo ele chegou à conclusão de que não valia nada. Santo Agostinho conta a história que Firmino lhe contou. Firmino, quando sua mãe estava grávida dele, uma empregada lá de seu pai estava grávida também de um rapaz.
E aconteceu que, passados os tempos, as duas mulheres deram à luz exatamente no mesmo instante. Então, eles eram, né, exatamente do mesmo signo, era tudo batia, os astros, porque eles nasceram exatamente no mesmo instante. No entanto, o Firmino nasceu numa família nobre, enquanto o outro era escravo. E o Firmino teve uma vida, né, acumulada de honras, né, foi um cara brilhante, enquanto o outro foi um simples escravo e teve uma vida totalmente diferente. Então, Santo Agostinho pensa muito sobre esse fato, né, e pensa assim, como pode, né, a mesma duas pessoas que nasceram exatamente no mesmo instante, mas ter vidas completamente diferentes, mas o que diz os astros sobre eles não seria a mesma coisa, já que eles nasceram no mesmo instante, no mesmo segundo. Mas ele ainda ficou com a... Então isso, ele venceu as suas dúvidas, mas ele ainda ficou ruminando dentro dele uma possível, né, uma possível falha na história de Firmino. E se Firmino tivesse enganado, eles não tivessem nascido exatamente no mesmo instante, tivesse alguma coisa nesse sentido. E aí Santo Agostinho, então, ele vai analisar a questão dos gêmeos. Santo Agostinho fala assim, né, os gêmeos que nascem, né, com uma diferença pequena entre um e outro, mas que nascem ali praticamente no mesmo instante, por mais que sejam gêmeos, né, eles são pessoas que têm vidas diferentes, muitas vezes sortes diferentes, né, sortes entre aspas diferentes, e o que acontece com ambos é exatamente, a personalidade muitas vezes é diferente, são pessoas muitas vezes completamente diferentes. Talvez você conheça algum gêmeo e saiba do que Santo Agostinho falava. E aí Santo Agostinho inclusive pegou uma história bíblica que foi de Esaú e Jacó, né? Então, por exemplo, Esaú e Jacó tiveram sortes tão diferentes, então a partir daí Santo Agostinho Santo Agostinho vê que realmente, né, o horóscopo não tem sentido nenhum e tira todas as dúvidas dele então em relação à astrologia, em relação ao horóscopo. E para terminar, o Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele fala o seguinte: os argumentadores desconhecem seus próprios fados. Como então poderão conhecer os alheios? Ignoram o que está para acontecer consigo mesmos. Poderão anunciar o que acontecerá com os outros? Crer nisso é ridículo, porque se eles pudessem, seriam mais providentes para consigo mesmo. Então, para concluir, meu amigo, o horóscopo, ele vai contra o primeiro mandamento, porque é amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu confio em algo ou em alguém mais do que a Deus, se eu coloco minha confiança no horóscopo, por exemplo, eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. O horóscopo vem antes de Deus. Eu não estou colocando a minha confiança em Deus. Eu estou colocando minha confiança no que dizem os astros. Ou eu acredito plenamente num Deus único, verdadeiro e que nos criou, como diz o catolicismo, ou eu adoro esse Deus, ou eu presto meu culto a esse Deus, ou eu vou ficar sempre dependendo de coisas meramente provenientes do acaso, da natureza humana, a superstição, por exemplo. Então, por isso, não devemos crer no horóscopo. Legal?